Muito bem-vindo, rapaziada, ao episódio de hoje do Growth Diaries. Eu estou recebendo aí um parceiro de longa data de mercado aí. Seja bem-vindo, Daniel Lestinge. Se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da empresa, das suas empreitadas. Inclusive, é interessante trazer aí que a gente se conheceu na época que você estava no G4 e eu prestando consultoria via Salesforce. E foi dali se desenrolou para uma amizade mercadológica bem bacana, né? Tivemos oportunidades aí de fazer outros projetos juntos. Seja bem-vindo aí ao podcast. Obrigado, Vitor. Valeu. Prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Lestinge. Trabalhei aí mais de 10 anos com vendas e depois fui migrando aí para a área de RevOps e dados focado nessa esteira de geração de receita. Hoje eu sou CEO e fundador da Blue Forecast, que é o seu time de dados por assinatura. Né? A mesma lógica aí de uma agência de marketing, a gente resolveu replicar para o mundo dos dados. A gente percebeu que muitas empresas tinham essa necessidade de ter uma estrutura de dados profissional, mas não conseguiam ter um time completo, né, com um engenheiro de dados, um head, um Sim. analista de BI, inteligência artificial. Uhum. Então, a gente resolveu montar um modelo de BPO ou de agência, onde nossos clientes eles vai ser uma fração desse valor e ter um time completo ali que atua part-time para entregar iniciativas na área de revenue, né? Já atendemos algumas empresas grandes aí, como Embracon Consórcios, Espaço Laser, Uhum. Honda e outras menores também, sempre ajudando a usar dados para gerar mais receita de maneira mais eficiente e escalável, né? Mas nesse meio tempo aí, antes de abrir minha empresa, meu foco principal antes era vendas e gestão comercial, e minha carreira foi evoluindo para essa parte um pouco mais técnica, né? Eu vi que eu sentia muita falta em algumas empresas que eu passei de uma estrutura um pouco mais profissionalizada, com CRM, com automações, com processos bem definidos, e aos poucos fui estudando um pouquinho essa área, né? BI, gestão de projetos, automações, tudo isso, e fui migrando Uhum. para uma coisa que era o SalesOps, na época era super novo, hoje chamam de RevOps, né? Mas eu já Uhum. trabalhava com RevOps antes de saber o que era esse nome. Né? Então, atuei com empresas aí como Gestão 4.0, né? Hoje é G4 Educação, eu fui o primeiro Uhum. SalesOps de lá, na época que eu entrei lá, a empresa tinha ali umas 20 pessoas, né? Em um ano foi para mais de 100 pessoas, então foi um crescimento bem exponencial. Na época, a área comercial era minúscula, né? Tinha ali umas 4 ou 5 pessoas, e foi lá que eu conheci o Vitor, né? Atuando num projeto, ele estava dando uma consultoria lá. E né, atuei também no BTG Pactual, dentro dessa frente de Sales Ops, e fui evoluindo aí até montar a minha empresa aí, e hoje estamos firme e forte com a Blue Forecast, ajudando empresas aí de vários ramos, vários tamanhos, vários segmentos, a escalar usando dados para gerar mais receita. Animal, animal. Nesse mundo de dados aí, nessa evolução que você teve, principalmente dados para vendas, né? Que eu acho que é onde é mais sensível, né? Pelo menos eu vejo, vê se você concorda comigo. Dados para back-office e para vendas é onde a gente mais precisa ter atenção, porque é onde eles mais, de fato, impactam em uma operação, né? O back-office para saber se você está rodando a máquina internamente legal, né? Então, a parte operacional e tal. E vendas é para você saber se os esforços de mercado estão trazendo resultado. Quando você iniciou aí com a Blue Forecast, Dani, qual foi o processo ou a etapa de empreender que mais te causou assim impacto, seja positivo ou negativo, pouco importa o julgamento de valor aqui, nessa transição de estar numa empresa e ter que cuidar só de uma estrutura e olhar para essa parte, tipo, pô, tem que cuidar de uma estrutura terceirizada de uma empresa ou de várias empresas e ainda eu tenho que cuidar da minha, né? Como que foi? Foi bem desafiador, mas eu acho que no meu caso eu fui pivotando ao longo do tempo, né? Uhum. Então, eu testei vários modelos de empreender. Quando eu saí da carreira corporativa, né, eu era gerente, respondia direto para o CEO de uma empresa, de uns 200 e poucos funcionários ali, um pouco mais, quase 300. Tinha meu time, um time estruturado, né?
ferramentas bem implementadas, processos mapeados, diretrizes bem definidas, que eu mesmo tinha criado, né? Foi uma área que eu tinha criado do Uhum. zero ali, alguns anos antes. E então era meio que uma zona de conforto ali. E quando eu fui empreender, eu fui pivotando, né? Então, na época, tinha aquela moda de Executive as a Service, não sei se você Aham. lembra, acho que isso Sim. já tem uns Eu 10 cheguei anos, a talvez. atuar, eu cheguei a atuar em alguns projetos assim também. Foi, Eu foi bem fui forte. Executive as a Service, fui RevOps as a Service, e eu fui Revenue Architect as a Service, né? Uhum. Metodologia lá da Winning by Design, implantando em alguns lugares, ou implantando CRM, mapeando processos, áreas Aham. de dados, indicadores. Então, atuei um tempo como Executive as a Service, e né, fiz curso, fiz mentoria, né, já mentorei mais de 80 startups nesses últimos anos, então eu pivotei de várias formas, né? Fiz consultorias mais estratégicas, algumas consultorias foram mais hands-on, então eu pivotei em Sim. vários modelos diferentes. Acho que todos os modelos que tinham possíveis ali de vender meu capital intelectual, tudo que eu aprendi nesses últimos anos, eu testei. E aí eu fiquei com o modelo que eu achei que era mais fácil, né? Tinha Sim. ali, né, menor CAC e mais LTV. Implantei Uhum. CRM também, a gente foi parceiro, a Blue Forecast era parceiro dos principais CRMs aí no mercado. Nós chegamos a pegar projeto grande, implantando CRM para multinacional, empresa com mais de 1.000 vendedores. Mas hoje a gente está 100% focado aí nessa esteira de dados, né? Porque Uhum. a gente foi testando várias coisas, e quando a gente fala testar nessa jornada de empreender, é tudo, né? Testar oferta, testar preço, testar time de entrega, né? Porque aqui é uma Sim. empresa de serviços, então tem que contratar pessoas e capacitar pessoas para entregar os serviços que a gente É isso aí. vai entregar, isso tem que ser feito com Aham. qualidade, né? E Sim. aí eu vi que o que era mais o que o mercado tinha, né, o que a gente se adequou mais, né, o mercado tinha uma sede disso, a gente conseguia entregar bem, a gente teve cases de sucesso muito legais essa parte de dados, e a gente resolveu dar all-in nisso daí. Animal. Animal. Você que tá envolvido nessa parte de dados há mais tempo, e tendo passado aí por uma diversidade de tamanhos de empresas, né, o que que você enxerga que é não sei se a gente pode chamar de problema ou desafio, não sei, que é comum em toda empresa, independente do tamanho. Principalmente quando você olha para o time de vendas, né? Já que você está bem envolvido na parte de dados para RevOps, né? Vamos dizer assim. Pô, empresa de 5 vendedores, igual você falou que o G4 tinha, até uma empresa de 200, 300, 1.000 vendedores. Qual o tipo de desafio que você vê que é meio que constante? É respeitar SLA? É o cara completar CRM? É, enfim, tem uma. É, eu acho que, falando de time de vendas especificamente, né, acho que foi a sua Uhum, pergunta, sim, eu acho que sim, tem esse desafio de CRM, de seguir processos em geral. O vendedor é uma pessoa que ela é muito humana, né? Ele é coração, ele é, né, comunicativo, um cara sim. aquela figura carismática, né? O comunicador executor ali. E ele não gosta de ficar seguindo o processo, é da natureza dele. Ele não gosta de sair de uma call de 2 horas, super densa, super que consome muito da energia Sim. dele enquanto vendedor e ter que ficar ali meia hora preenchendo CRM, fazendo ata, mandando proposta, mandar e-mail, Uhum. pedir preço e esse tipo de coisa. Então, acho que isso é um desafio bem grande, que eu vejo que está sendo bem suprido agora com inteligência artificial, automações, né? Cada vez mais a gente está vendo vendedores que se preocupam menos com isso. Sim. Acho que isso seria um desafio mais operacional, assim, vamos dizer. O, o dado, o KPI, né? O que é KPI, né? É indicador-chave de performance. Então, é um número que indica como é que está a performance do seu negócio. O dado, ele é um registro de um processo. Então, para você ter dado, você tem que ter processo definido. Vamos supor que você, Vitor, me pede um número, o KPI de vendas, né? Quantas vendas a gente fechou essa semana? Eu vou Uhum. perguntar, depende, o que é venda? Né? Sou uma pessoa nova, estou chegando agora no projeto. O que é Sim. venda? Venda é o cara me mandar um WhatsApp falando, ok, tá fechado?
o venda ele tem que passar o cartão, fazer o Pix e subir lá, pagamento aprovado. Ou ele tem É. que assinar o contrato, né? Ou só ele apertar minha Uhum. mão e falar, ok, já funcionou. Ou o vendedor tem autonomia de fazer. Se o vendedor clicar em ganho no CRM, é uma venda e já tá contabilizado. Então, eu tenho que ter um processo e tem que ser definido que é essa etapa do processo, é essa tarefa que alguém vai fazer, que a partir daqui eu sei que foi feita uma venda, né? Que eu posso Sim. falar que foi feita uma venda. Para venda é fácil, para vendas a gente costuma concordar. O problema é para o resto do O processo, resto né? do que vem antes, né? O E resto, como eu sei se é uma reunião agendada, se é um no-show, como eu sei se uhum, esse lead é um MQL, se não é um MQL, como eu sei, né, se a reunião é qualificada, se não é qualificada. Né, eu fiz uma reunião com o meu cliente, mandei uma proposta. Que etapa eu ponho do meu funil? Eu ponho reunião realizada? Ou já ponho proposta? Ou ponho negociação? Ah, eu estou precisando bater meta, já vou emitir logo um contrato e mandar um contrato por e-mail ali para o meu cliente. Pô, já posso uhum, botar na etapa de contrato? Ou eu tenho um processo que vai tentar transcrever a jornada do cliente em etapas que o meu time vai fazer, e esse processo tem que ser seguido para quando olhar um funil de vendas, por exemplo, e tentar fazer um forecasting, né? Tentar fazer uma revisão ali para ver o que eu tenho no meu pipeline para fechar esse mês, cada deal está numa etapa correta, porque ali tem um propósito, tem um porquê de estar naquela etapa. Então, acho que o grande desafio humano mesmo é juntar esses dois mundos, né? Pegar um time grande de pessoas, que são pessoas, né, muito voltadas para essa parte mais emocional, uhum, comunicativa, né, um calor humano, etc. sim, Fazer todo mundo seguir um processinho bonitinho, enquanto eles são pressionados por meta, pra por bater vendas, né? venda, né? Uhum, Ele tem uma pressão, ele não é um caixa de supermercado que só tem que ficar ali parado, receptivo, fazendo as tarefas que chegam até ele. Não, ele está sendo pressionado para caçar, né? Para voltar ali com o prêmio. uhum, Então, acho que essa dualidade, ali do ponto de vista tático operacional, é um desafio, né? sim, Então, os desafios da gestão também, né? O desafio da gestão é a visibilidade, controle, né? Um gestor que não sabe o que está acontecendo. Né? Antigamente, o gestor estava lá no centro de um salão comercial, vendo 10, 20 pessoas venderem, e ele sabia tudo o que estava acontecendo. Hoje em dia, tem muita coisa do remoto também, mas mesmo no presencial, é tanta coisa automatizada, é tanta coisa sendo resolvida por e-mail, no CRM, com automação, com WhatsApp, uhum, que o gestor comercial ele não tem mais tanto essa operação na mão dele. Se ele quiser sim, saber o que está acontecendo, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? E aí isso é uma coisa que, né? Por isso até que muitas pessoas me procuram, né? Porque falam, pô, Daniel, eu estou deixando dinheiro na mesa e eu não sei muito bem aonde, né? Tem algum vendedor vacilando, eu não sei muito bem qual. Tem alguma campanha de marketing que não está performando bem, informando mas eu não sei também. qual é. Né? Tem Uhum, um furo no balde, tem alguns clientes que estão saindo e todos eles são muito parecidos, né? Será que é algum analista aqui que não está mandando bem? Será que a gente está vendendo para quem não devia estar vendendo? Então, a nosso desafio aqui, nossa missão é dar um nível maior de visibilidade e controle para os nossos clientes e deixar ele com aquela sensação de que a operação de aquisição de receita dele é um chão de fábrica, né? Imagina que você sim, está lá numa fábrica de carros. Pô, você coloca 100 mil toneladas de aço numa ponta, 500 para-brisas e 2 mil pneus, você sabe que depois de X dias vai sair Y carros e vai gerar um resíduo de tantos quilos que você vai mandar para a reciclagem, né? sim, Para isso você vai precisar de Z pessoas. Pô, por que numa fábrica de carros isso dá certo e numa fábrica de receita não tem isso, né? E a gente se contenta com achismos, né? Imagina sim, que você tem lá o diretor da fábrica da Toyota, vai lá no setor de pintura, né? Pô, quantos Corolla você vai pintar esse mês? Aí tem um pintor lá, putz, hoje esse mês está corrido, né? Ah, esse mês acho que eu vou pintar mais ou menos tantos, né? Mas ele pode errar ali 20% para mais, 20% para menos, né? Cara, sim, não tem essa margem. Então, por que a gente não leva um pouco disso para essa esteira de aquisição de receita, né? Ou como tem começado a se falar, uma fábrica de receita, né? Então, é fábrica, melhoria contínua, gestão à vista, sim, Kaizen, PDCA, chama do que você quiser,
cada vez mais a gente está vendo gestores aí trazendo um pouquinho dessa velha guarda da gestão, e acho que isso se descolou no tempo, né? Há um tempo atrás tudo era receita previsível, né? Depois tudo virou talento e suor, né? Pô, tinha um vendedor que era estrelinha, vou ficar motivando a galera, vou botar um bumbo lá no salão Aham. comercial e dar energético para todo mundo. Então, são diferentes fases de maturidade, né? Mas chega uma hora que a empresa começa a crescer e Red Bull e bumbo não Não escala, né? funciona, né? É. É, Funciona quando você está naquele estágio early stage e você é, precisa fazer tem 5 pessoas ali é, vendendo a e às venda vezes tá uma. precisa ser na unha, né? O cara que qualifica para um é o que vende para o outro, e eles vão trocando os papéis ali durante o dia várias vezes. Sim, mas quando você passa aí de 10 vendedores, 20 vendedores, começa a acontecer coisa, os outliers começam a A gritar mais, né? surgir, né? Uhum. A ineficiência começa a gritar, tudo que era para dar errado, né? Começa a dar errado, né? Esses pontos podres na sua fábrica de receita começam a aparecer e começam a chamar mais atenção. E aí é onde a gente entra, né? Tentando deixar essas áreas mais profissionalizadas, mais maduras. Isso é uma Uhum. ferramenta de gestão pro gestor, né? Hoje o Sim, gestor, muitos gestores não conseguem fazer a gestão corporativa em si, a gestão da performance, é o que a gente chama. Ele faz coaching, ele faz várias coisas, né? Motiva, lidera, inspira, né? Mas se você, né, na hora que ele precisar parar para fazer conta ali, por quantos vendedores você precisa parar para bater a meta, né? Quantos vendedores estão com produtividade boa, quantos não estão. Você contrata um vendedor hoje, quantos meses ele leva para rampar, para ter uma produtividade ideal? Quais são suas taxas de conversão ao longo da jornada? Né? Ele perde isso, né? E a gente vê que essas empresas que vão perdendo isso e dando lugar para inspiração, Bumbo e Red Bull, elas não escalam, né? Eu acho que a inspiração, a transpiração, o Bumbo e o Red Bull, ele tem que vir uma camada acima disso, né? sim, E não sim. substituindo, né? Você tem esse pilar da gestão, pô, beleza, Uhum. aí em cima disso você põe cultura forte, gritaria, buzina, aí roda super bem, aí escala. O problema é que é só a parte da buzina que sai nos Fazer vídeos essa curtos forçação de barra aí só com a buzina e é, bumbo e energético e gritaria e grito de guerra, né? sim. É que quando você abre o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, você vê a buzina, né? Você É, nunca vai é. ver o cara lá de uma super startup que escalou, ele nunca vai fazer um vídeo curto dele mapeando um processo, dele quebrando a cabeça lá, ficando o dia inteiro ouvindo ligação ruim de SDR, né? Uhum. Deles mostrando que das 10 campanhas de marketing que ele fez, 8 foram ruins, 2 foram boas. Então, essas coisas chatas, elas não são instagramáveis, né? E aí os empreendedores olham, né? Pô, o cara, né, comprou uma buzina e a empresa dele cresceu 100%, né? Aí acha É, que quer fazer isso, botar um sino para bater toda vez que sai é, venda, porque é o que motiva o time de vendas a ficar é, competitivo. e não é, né? Você acha, nesse assunto aí, você acha que o mundo da gestão tá virando um mundo muito, eu chamo de mariposa, todo mundo querendo muito holofote, falando mais do que de fato fazendo? Eu acho que a gente passou por uma fase de influencers corporativos e que isso é recente, né? Isso é mais o influencer B2B Uhum. foi uma febre muito grande e muito mais recente do que o influencer B2C. Né? Quando você Sim, fala de os influencers B2C, os Pablo Marçal, os Leandro sim. Carvalho, os Primo Uhum. Rico, pô, esses caras eles estão aí há 20 anos, sabe? Léo Stronda, toda Aham. essa galera, Paulo Musi, essa galera tá aí há 20 anos, né? E o B2B, acho, nunca fez isso. Só que da pandemia para cá, né, na pandemia estourou live, Sim. né, live, home office, foi toda uma transformação aí. E você começou a surgir esse fenômeno do influencer B2B, né? Sei lá, G4 Educação, acho que teve um papel importante nisso lá, Thales Gomes, e vários, na acelerador empresarial lá com o Marcos Sim. Marques, a Uhum. Growth Machine com o Thiago Reis, V4 com o Denner Lippert, a gente pode pegar vários exemplos aí
né, o cara da CIMED lá, Uhum. podemos pegar vários O Adib. exemplos, o Adib. Se bem que o Adib ele acaba sendo ali um meio termo, né? Porque a CIMED vende para o Pro B2C, B2C. mas ele fala mais com o público corporativo. Mas Uhum. você posicionar né, você ter mentores e gestores se posicionando para vender gestão, consultoria, mentoria, qualquer que seja o modelo aí, mastermind, qualquer coisa assim, é um fenômeno um pouco recente, né? Então acho que é os dois, né? Teve uma glamorização dessa galera nos últimos Sim. 5 anos aí, e teve uma galera que achou que ia ser a fórmula mágica, né? Pô, vou lá, vou pagar 20 mil, 30 mil reais, vou fazer uma imersão de um fim de semana e todos os Semana. meus problemas estão resolvidos. É. E aí tem uma galera que volta para casa e que vê que não é assim, né? Que, cara, você tem que executar, Se você não bota as boas práticas que você aprendeu em prática, nada vai sim, mudar. essa galera, todos esses ecossistemas, em geral, eles são muito teóricos, né? Eles são Uhum. muito, sei lá, tipo, você fazer um MBA, a galera meio que refatorou o MBA, né? Para um modelo mais palatável, mais Sim. ágil, mais atualizado. Só que você tem que voltar, você tem que pôr a mão na massa, você tem que fazer as coisas, né? A Blue Forecast, ela veio muito daí. O primeiro cliente que a gente tem, e que está até hoje com a gente, há mais de 3 anos, é uma empresa de telecom. Você é do Espírito Santo, não é? Sou. A Loga Telecom, você conhece a Loga Ah, Telecom? sei, logo. Tem uns conhecidos meus que rodam o marketing deles. Ah, legal. Conheço o pessoal, inclusive o pessoal do marketing lá. Uhum. Eles vieram de um modelo assim, eles fizeram uma mentoria dessas. Aham. No fim de semana, eu conheci uma pessoa lá, um diretor, e aquele desafio, você volta para casa, cara, como é que você coloca em prática, né? Você precisa ter mudanças mais estruturais. E aí ele falou, Daniel, poxa, eu não tenho tanta, né, preciso de um up na parte de dados, indicadores, gestão à vista. E a gente entrou, né? E foi um baita case, né? O pessoal aí da Loga, a gente teve o time comercial aumentou em mais de 50% o número de upsell Ó, depois da Bookcast. absurdo. Lá no time de CX, Uhum. a taxa de retenção deles era em torno de 27%. Então, a cada 100 pessoas que ligavam pedindo para cancelar, o time conseguia reter 27. Hoje é 54. Ó. Então, e a gente, no longo prazo, é legal que a gente vê a curva mexendo, sabe? A gente vê Sim, sim. Você vê o gráfico. o ponteiro fazendo diferença no final do ano, assim, fiscal Sim, da sim. empresa, né? E no segundo ano, no terceiro ano, cada Uhum. vez mais. Então, é legal fazer dashboard, mas é ainda mais legal você fazer dashboard quando o resultado daquele dash é positivo, né? A Ah, empresa está claro. tendo resultado negativo, a gente tem que entregar o dash e ele vai ver lá que as coisas estão indo mal. Mas quando você faz um dashboard, o resultado é positivo e você Uhum. sabe que são uma dúzia de dashboards que você entregou antes disso, que ajudaram os gestores ali na camada tática, operacional, estratégica, a tomar melhores decisões e foram virando ponteiro, né? E aí você chega Sim. com aquela visão da cereja do bolo, daquele retorno chegando, pô, aquilo lá é super legal, né? E a gente foi replicando para os outros. Então, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Você quer vender conhecimento, você quer vender mentoria, você quer ser influencer digital B2B, cara, vai ter um mercado para você. Sim. A visão da Blue é colocar a mão na massa e entregar, virar para a pessoa e falar, cara, eu vou meter o pé na porta da tua empresa, vou entender teus objetivos, vou entender onde você quer chegar, onde vocês querem estar daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos. Eu vou fazer dashboards que vão Que ser vão te impossíveis do seu ajudar a time chegar lá, né? ignorar Uhum. e que vão te mostrar tudo que você tem que fazer para chegar lá, né? Ou que você tem que parar de fazer para parar de dar murro em ponta de faca. E a gente faz o mão na massa, né? O cliente ele não precisa saber qual a diferença de um engenheiro de dados para um arquiteto de dados. Ele não sabe qual é a diferença do Google Cloud para a AWS, para Azure. Ele não sabe a diferença entre Power BI, Tableau. Ele não Uhum. sabe nada, cara. Ele sabe que ele chega lá na empresa dele, tem uma televisão e vai falar que, né, o fulaninho está fazendo X de errado, Sim. né, o Uhum. Beltrano está fazendo Y de certo, e ele consegue fazer gestão a partir disso, né? Então a gente tem muito essa visão do full service, né? Eu faço ponto a ponto do que ele precisar, porque aí ele não precisa procurar Sim. outras coisas fora dali, né? Eu preciso Uhum. olhar alguma coisa fora. Não, cara, no Forecast entrega tudo que você precisar, a gente se organiza aqui internamente para entregar tudo que vocês precisam. Então, esse é o modelo que a gente acredita e que a gente está fazendo. Maneiro.
E você citou um ponto aí que eu queria explorar um pouquinho mais, porque pelo menos eu, como prestador de serviço há tantos anos, né, assim, a última vez que eu trabalhei internamente numa empresa foi em 2012, então tem 13 anos que eu estou no universo da prestação de serviço. E para mim sempre vai ser difícil dar notícia ruim para o cliente. E a notícia ruim não é necessariamente o projeto não está dando certo, né? Porque só precisa ser, tipo, visceralmente honesto consigo mesmo e falar assim, pô, os esforços não deram certo, vamos recalibrar. Mas numa situação igual a sua aí na Blue Forecast, que você monta um dash e você meio que expõe, né? Tipo, invariavelmente não é expor o setor, é expor uma pessoa, porque geralmente quem leva a responsabilidade é o responsável de fato pelo setor. Então, a venda está caindo, não é culpa. Você não consegue olhar e falar assim, é culpa do vendedor. É culpa do gestor de vendas que não está vendo isso acontecer. Ou, financeiro está com problemas aqui, sei lá, em contas atrasadas, está perdendo data de pagamento. É responsabilidade do gestor de contas a pagar, sabe? Tipo, é, como que você enxerga essa relação que você tem ali de, vou chamar assim, de céu e inferno, sabe? Tipo, porque quando, como, Sim, como você falou, quando dá certo é bom pra cacete. Agora, quando você tem que dar uma notícia ruim, deve ser complicado. sim, sim. A gente passou por isso, né? No, no ano passado a gente teve um churn, um cliente cancelou. E foi exatamente isso, assim. Né, toda semana a gente entregava dashboards, né, era uma empresa ali, 2.000 funcionários, faturava 200 milhões por ano, Uhum. e a gente atendia o diretor comercial lá, tinha umas 50 pessoas embaixo dele, e ele estava sendo atacado por todos os lados, né? Era uma empresa de margem baixa, faturamento alto, margem baixa, sendo atacado por concorrentes, e começou a perder clientes importantes, e a gente mostrando isso dia após dia, e começou a sangrar, 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 né? A gente via pessoas sendo desligadas, a gente viu, chegou Uhum. até o diretor sendo desligado, né? Quase que um layoff ali. E passou alguns meses, a própria Blue foi o Desligado, nosso né? churn, né? Foi o primeiro Uhum. churn, foi um baita aprendizado para a gente, né? O primeiro churn da história da empresa e o único churn aí que a gente teve em 24. Primeira coisa, eu acho, é um negócio que chama gestão da mudança, que é uma Uhum. coisa que o brasileiro ignora muito e, né, quando você vai trabalhar em grandes projetos, né, implantar EP, implantar CRM para empresa grande, projeto de milhão, é uma coisa assim, você tem que ter, senão não dá certo. Gestão da mudança. Cara, resumidamente, chegar e falar, pessoal, mudou. Antes era de uma forma, agora vai ser de outra. Antes não tinha transparência. Agora a gente vai ter um nível brutal de transparência, porque a empresa está se tornando mais data-driven, então as coisas vão mudar. Isso quer dizer que a gente quer achar culpados e colocar a cara deles na parede para todo mundo ficar criticando, cobrando, dando risada? De forma alguma. Né? Tem N motivos por que uma área pode estar indo mal. Não vendeu, pode ser culpa do vendedor, pode ser culpa do gestor de vendas, pode ser culpa do marketing. Às vezes o produto está desatualizado, às vezes o concorrente está atacando vocês. O que importa é o que a gente faz com essa informação. Né? Só existe a empresa. Então, não vendeu? É a empresa que não está vendendo. O back-office atrasou um SLA? Cara, é a empresa que está atrasando. Né? Às vezes, a solução não é puxar a orelha da pessoa. Às vezes é contratar mais uma pessoa, fazer uma automação, Uhum. simplificar um processo. Então, a gente tem que vender muita transparência. Vender que transparência é uma coisa boa, porque se eu estou mostrando, se eu peguei um dashboard e eu mostro que existe um problema na operação, cara, isso é bom, porque antes aquele problema ainda existia, só que ninguém via. Olha o Não perigo. tinha visibilidade, né? E você não É, consegue consertar aquilo que você não sabe que existe. exato, é tipo quando você abre a geladeira e acha aquele Tupperware que ficou esquecido lá no fundo há 2 meses e você abre e tem alguma coisa estragada lá dentro. Cara, Uhum. que bom que você achou, porque senão aquilo lá só ia piorar, né? Piorar. Então Eu, isso ia é usar bom. eu usaria um exemplo do Tupperware quando você vai abrir achando que é sorvete e é feijão. Sim, sim, tipo isso. Quanto mais rápido você vê isso, mais rápido você consegue consertar, né? Já pensou? Você chama uma visita, né? Chama a namorada lá para jantar na sua casa, acha que tem sorvete, aí você vai fazer uma surpresa Vai, para ela, abre o feijão. Cara, pô, quanto antes você descobrir, melhor.
Então, a gestão da mudança, ela é uma etapa super importante. Você virar para as pessoas e falar: olha, vamos começar a olhar dados, vamos colocar dados nas cerimônias de gestão. Né? Toda reunião que a gente fizer para discutir resultado vai ter dado, vai ter dashboard, vai ter KPI. Uhum. E se tiver alguma coisa errada, é bom que a gente discute a solução. Né? Então, discutir soluções é coisa boa. O ruim é quando você discute pessoas, quando você discute porque o número não está batendo, né? Então, Sim. antes, isso é meio que uma mudança que a gente vê quando a gente entra numa empresa. É muito comum uma empresa, vamos pegar uma empresa normal aí, fechou o mês. Aí junta ali a diretoria, a liderança, bota numa sala, né, dia 5 ali do mês seguinte, você já fez o fechamento, pô, vamos discutir como foi o mês anterior. Cara, quantas vezes eu já não vi reuniões desse tipo? Eu imagino que você e todo mundo que está ouvindo aqui, está assistindo, viu isso também. O pessoal fica, né, um apontando o dedo para o outro, né, e discutindo ali, pô, foi 200 leads ou foi 250 leads, né? A marketing traz um número de MQLs, vendas traz um outro número, cada um traz o seu número, né? Uhum. NPS traz aquele número lá de churn, de NPS, que ninguém confia muito. Pô, será que é isso mesmo, cara? Tem alguma coisa estranha em CS, mas os números que eles trazem são sempre bons, né? Que esquisito. É. Algumas áreas ninguém traz número, né? Back-office, né? Uhum. Ninguém olha unit economics, né? Então, às vezes a margem está super apertada, ninguém está vendo. O CAC está subindo, ninguém está vendo. Então, é muito comum essas reuniões ficar uma pontuação de dedo, cada um traz a sua planilha, e você fica 80% da reunião discutindo problema Batendo e boca, né? 10 batendo boca e num debate ali, o número, o processo que está errado, você tem que treinar seu time, né? Marketing não gera leads. Não, marketing gera leads, vendas é que não sabe vender. Né? A gente fica 80%, 90% da reunião. Isso todo mês, todo mês, todo mês. Vai passar um mês, é a mesma discussão. Passa um Mesma mês, é a história. mesma Uhum. discussão. Quem já ficou 1 ano, 2 anos em um cargo de liderança, né, na área corporativa, já viu isso, cara. Passa mês, passa Sim. mês, passa mês, as discussões são as mesmas. E sobra ali uns 10% da reunião, que é aqueles 5, 10 minutos finais, para alguma solução que, em geral, ninguém tem muita confiança, né? Ah, tá bom, então vendas vai ligar mais, vendas vai fazer mais follow-ups, tá bom. Ah, então CS vai abordar melhor o cliente. Vamos mandar um e-mail para cada cliente ali, se disponibilizando a ajudar, né? Vamos dar um sonho de valsa para o cliente. Né? Então, sempre tem aquelas soluções que alguém tira da cartola para resolver um problema de um KPI, um desvio de um indicador que ninguém tem muita certeza, e é uma solução que ninguém confia muito. Mas tem que sair da reunião com alguma solução, e aí as pessoas voltam a fazer exatamente o que estavam fazendo antes, e passa 30 dias, está todo mundo na mesma situação de novo. Isso é um cenário muito comum antes da gente entrar numa empresa. Quando a gente entra, uma das principais coisas que mudam é isso: são as reuniões de gestão, que isso inverte. Você fica ali 5, 10% da reunião tirando alguma dúvida de dado, de problema, Sim. de processo, né? E 80, 90% da reunião é discutir solução. Cara, os leads são Vocês esses. participam das reuniões De alguns dos clientes, sim. clientes? A gente tem planos que a gente participa. Tem cliente meu que uma vez por semana entra um account manager do meu time, né? Uhum. E eles vão mostrando ali, vão discutindo o resultado e tem gente do nosso time ajudando aí, né? Alguns são uma vez por mês, então depende um pouco do contrato que ele tem, mas sim, a gente tem isso e sempre de uma forma muito, muito imparcial, né? Cara, a gente está ali pela empresa, pelo CNPJ, né? E por um objetivo estratégico que a gente foi convocado a ajudar, e nunca protegendo uma pessoa ou Sim. outra, né? Uhum. Então a gente vê muito isso, cara. Abre, tá lá os números, são números alinhados corporativamente, né? O que é MQL? Pô, não é o gerente de marketing que tem que definir o que é MQL, nem o gerente de vendas. Isso é uma coisa corporativa. A empresa Sim. inteira tem que pensar estrategicamente quem que é o ICP dela, né, qual que é a estratégia, onde ela quer chegar, que dor ela resolve, de mercado, pô, beleza, né, de qual mercado. Pô, beleza, definimos o que é MQL, a gente, na Blue Forecast, implanta isso no dashboard. E aí chega lá na reunião, o número é aquele. Então ninguém debate o número, né? Claro, tem uma etapa de homologação, Sim. debates, às vezes fica um mês debatendo e lapidando até chegar ali numa coisa que todos concordem. No final chega algo que tem de algum senso, todo mundo concorda,
e 90% da reunião é: "Tá, e agora? Qual o plano de ação para melhoria?", né. "Ah, dá para fazer, né, tal área faz tal coisa, tal área faz tal coisa, tal área faz tal coisa, vai levar uma semana, um mês, 3 meses para fazer isso, o orçamento que eu preciso é tanto, o responsável é fulano". Cara, o PDCA básico ali, né. E Ficou aí você claro, é um 5W2H depois ali prontinho é para o isso aí, cara cara. só. Aí você vê que essas ferramentas de gestão funcionam. Sem Uhum. isso, cara, né, o pessoal tem muita essa acho que muita nossa geração, inclusive, não chegou a trabalhar tanto com essas ferramentas. Todo mundo estuda isso na faculdade, você vê isso uma ferramenta muito grande, né? Que, sei lá, se a pessoa passou pela Ambev, Aham. o banco, ele tem essa experiência. Mas uma empresa média, pequena, que não tem essa maturidade, você não usa essas ferramentas. Porque, cara, se você não tem essa clareza, você não consegue usar. Se você tem Sim. essa clareza, cara, você mete um PDCA, um 5W2H, um Demarc, Uhum. qualquer coisa, você vê que é muito fácil implementar e que todo mundo tem uma clareza muito grande na sala de que aquilo vai gerar resultado, de que aquilo tem que ser feito, e você chega no mês seguinte com um avanço, né? Pô, legal, a gente tinha 3 iniciativas mês passado, né? O que, que avançou? Ah, isso aqui avançou, isso aqui não avançou por causa disso. A gente viu o resultado da iniciativa no dashboard. Ah, que legal, a Sim. pessoa fulaninho fez tal coisa, mudou o KPI, né? E aí você já emenda para uma nova rodada. Legal, agora o gargalo mudou, agora o gargalo não está mais aqui, agora o gargalo está em outro ponto do processo. Então, são novas ações. Você vê essa a gestão, eu chamo isso de gestão, né? Não tem outro nome. Sim. Então, você vê essa gestão mais hard code Próxima, né? aí, né? Uhum. Mais old school, Uhum. funcionando, né? Que É, é uma coisa que muitas empresas não gestão estão prontas para fazer. gestão ao estilo Falcone. Eu falo assim, Falcone nunca esteve errado. Não, e é nesse sentido. Sim, sim, É, sim. uma das coisas que você trouxe que me despertou uma curiosidade é o seguinte: você falou aí agora sobre maturidade, e eu acho que isso daí é o ponto principal. Ao mesmo tempo que as corporações maiores, multinacionais, são as que mais acabam ganhando, porque elas têm muitos dados e muitas iniciativas, né? E aí, como você falou, você ganha clareza e passa a discutir atividade e não. Você passa a discutir projeto e tarefa e não a pessoa que está executando, né? A pessoa que está executando passa a ser um coadjuvante na situação. Pequenas empresas ou médias empresas provavelmente devem chegar aí para vocês com problemas estruturais. Não ter SLA, não ter processo, não ter sequer um banco de dados, às vezes é só um bando de dados, né? Tem vendas tem uma planilha, CS tem outra planilha, ninguém tem uma visão completa do todo, né? Como, como que vocês conseguem fazer a implementação da visão do projeto quando está numa situação dessa, ou se vocês nem fazem? No começo, nós atendíamos empresas de todos os tamanhos, né? Claro, Uhum, vendedor começando, quem paga a gente atende. Depois a gente, né, quando passou o primeiro ano ali, principalmente, começamos a entender que algumas empresas tinham mais fit do que outras. uhum, Quanto mais uma empresa tiver isso organizado, melhor. Né? Hoje, nosso ICP principal aí são empresas que faturam acima de 10 milhões por ano. Né? Temos algumas uhum, empresas ali acima de, de 5 milhões por ano, a gente consegue uhum. atender, mas principalmente acima de 10 milhões. Quando uma empresa chega nesse patamar, eles já têm bastante disso implementado, né? Processo de governança, né? De regras de negócio e tudo mais. Sim, Então facilita bastante. Quando não tem, a gente deixa claro que precisa, né? É aquilo que eu falei, pô, você quer medir as vendas, né? Aí você vira para o gestor comercial, você pergunta, cara, o que é venda? Ah, eu ganho no CRM. Tá, e o vendedor pode dar ganho no CRM quando? Quando ele quiser, quando, né, se o lead passar e falar, mandar um áudio no WhatsApp, falar, negócio fechado, ele pode dar ganho no CRM. Então, quando a gente vai construir os dashes, o dashboard é uma coisa assim, ele não perdoa. É uma fórmula, é uma linha de código ali, né? O que você falar que é regra de negócio, ele vai pôr. Se não tiver regra de negócio, ele não vai pôr, né? E sim. atira e pedra, isso é uma coisa que não, dá trabalho, mas não é difícil, né? Às vezes é trabalhoso, só que torna-se muito óbvio, né? Porque a gente faz o dash, o número sai o número. A gente tem uma etapa que chama de homologação aqui. Aham. Fica um número completamente absurdo, a gente leva para o Red e fala, cara, vamos homologar esse dado aqui, trava 2 horas na tua agenda aí, traz teu cara das planilhas aí, traz o seu cara aí de planejamento comercial, seu Sales Ops, vamos debater esse troço aqui.
E aí ele fala: "Ah, mas" e a gente vai descobrindo o que que é, né. Pode ser que o pessoal não preenche direito, pode ser que ele achava que a operação estava indo muito bem, estava indo muito mal, pode ser que a ferramenta que ele usa não tinha onde pôr aquele dado, né, a gente tem que criar um campo de dados novo no CRM para medir aquilo que a gente quer. Então tem N motivos, né, e aí a gente vai avançando e avançando e avançando, né. Às vezes dá mais trabalho e leva mais tempo do que a gente achava, mas hoje, para uma empresa como a nossa, que a gente já fez isso muitas vezes, é um caminho muito natural que a gente vai indo, vai vencendo, vai indo, vai Sim, vencendo barreiras, vai avançando, e chega uma hora que a gente tem ali um nível de maturidade que funciona bem. Então, eu acho que é muito isso, assim, né? Se o BI, para muitas empresas, ele funciona como uma ferramenta de ganho de maturidade antes de ser uma ferramenta de gestão da performance. Então, tem muita gente que usa o BI para falar, né, não para falar se vai bater a meta ou não, ou para ver qual é a melhor campanha, qual é o melhor vendedor. Ele usa o BI para ver, cara, né, onde está acontecendo, o que está sendo feito de errado, né, qual parte do processo, qual parte da esteira tem um sim, furo. Isso aí é bem comum também, e a gente faz ali tudo na mesma esteira e vamos avançando, né, porque isso é super importante também. animal. Cara, aí ficou uma dúvida, depois que você falou que teve um churn, e aí, Um ano passado e um esse ano. é, isso daí significa que tudo que vocês montaram, aí é uma coisa que pode entrar até um pouco no segredo de negócio, a pergunta, mas aí você me Pode responde. perguntar. É o seguinte, quando vocês constroem esses dashes, está em ambiente de vocês ou da empresa? Do cliente. Do cliente. Então, Cliente. quando tem o churn, Continuou tudo fica lá. com o cliente. Fica com o cliente. Entendi. A gente deixa tudo lá. Nós, a do Forecast atua como se fosse o teu time de dados por assinatura. Então, imagina que, cara, você não tinha um time de dados, você instala um dedo, assina um contrato com a gente, e na semana seguinte você tem um time de dados da sua empresa interno. Cara, a gente Uhum, vai ter um grupo de WhatsApp, você usa o quê? Slack? A gente vai usar Slack, vai usar Discord, e você vai mandar um áudio na sexta-feira à tarde, você vai estar tomando uma cerveja e você vai ter um vislumbre de, né, poxa, seria legal fazer um dashboard disso, daquilo outro. Você vai mandar um áudio de 3 minutos e na semana seguinte, né, vai ter um vai time estar ali pronto. entregando, né? Então, Aham, o teu sentimento, a experiência do cliente é como se ele tivesse um time dentro de casa. Então, tudo que a gente faz é sempre nesse sentido e a gente já pegou cliente que não era assim, né? Falando dessa parte de infraestrutura, aham, né? Então, a uhum, gente chega no cliente, a gente monta tudo dentro da infraestrutura dele. Se ele fica X anos com a gente, né? Chega lá na frente e fala: pô, Daniel, legal, tá o estado da arte aqui, temos tudo que a gente precisa, não precisamos mais de vocês. Tranquilo, só não renovar o contrato com a gente. Ele continua tudo atualizado, né, integrado, atualização automática, né, o BI uhum, puxando lá do Data Lake, puxando lá do CRM, a gente deixa tudo funcionando bonitinho, né? Mas a gente já passou, aí já viu casos de empresas que não era assim, e realmente ficou uma situação bem chata. Peguei uma empresa que pagava ali um carro usado por mês ali de mensalidade para uma agência, né? aham. Um valor bem alto, ficou 2, 3 anos, né? Quis sair, e aí na hora que ele foi ver, ele perderia tudo, né? Tinha sido um valor já muito, muito alto e ele viu que ele estava na mão daquela empresa. Então era uma situação bem triste, né? O time fica até Ó, constrangido, se sente sequestrado ali, é um sentimento uhum, muito, né? E a gente desde o começo, desde o primeiro dia, tomou essa decisão de ser assim, porque a gente acredita que o cliente tem que ficar com a gente enquanto a gente claro, estiver gerando impacto, enquanto estiver trazendo claro. novidade, gerando mudança, né? Ao mesmo tempo, é um estímulo para o meu time estar sempre entregando coisas novas, entregando com velocidade, entregando com qualidade. Né? Eu falo, gente, se a gente não é porque o cliente está com a gente há 2, 3 anos que a gente pode. E está garantido que ele vai continuar mais 2, 3, né? Todo dia ele pode cancelar. Tem que gerar impacto, a gente tem que mudar a vida dele, né? Uhum, Cada 15 dias, a cada um mês, eu tenho que olhar para trás e falar, cara, esse mês eu mudei a vida do meu cliente nisso daqui. Né? E a gente tem que ter isso registrado em algum lugar, a gente tem que ter isso documentado, né? A gente tem que comunicar ao cliente disso para todo mundo ter essa visibilidade. A sim, gente traz cases de um cliente para o outro, né? A gente tem uma carteira uhum. de clientes hoje, então o analista faz uma coisa legal num Em cliente um ou num cliente diferente, projeto, uhum, a gente apresenta para todo mundo na dele, fala, ó, oh, esse outro projeto também poderiam fazer algo similar. Isso facilita bastante, porque às vezes algumas coisas até dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque já está meio sim, pronto ali, só troca ali uhum. algumas, O dá uma mais, o mais dificuldade. difícil que eu penso
para uma situação como da Blue é fazer a primeira vez, né. Que é diferente, por exemplo, quando você pensa no marketing, né? Você montar uma campanha, o playbook pode ser documentado, só que o outcome ele pode ser completamente diferente, né? Porque depende de mercado, depende de nicho, depende de regulação, depende de cliente, toda uma situação de orçamento. Com dado é um número, né? Então você só pluga diversas estruturas ali, o difícil é você pensar a estrutura e construir essa estrutura. A gente muda muito por modelo de negócio, né? Uhum, Então, tem cliente que é SaaS, tem cliente que é e-commerce, tem cliente que é indústria, eu tenho um cliente que é infoprodutor, eu tenho um cliente que é agência de turismo, né? Pô, tem uma agência de turismo que uhum, fatura dezenas de milhões, né? Ano que vem provavelmente vai chegar em centenas de milhão por ano. Tem um infoprodutor que também fatura aí dezenas de milhões por ano. Então, são modelos de negócios completamente diferentes, de players que têm um volume alto e um processo complexo, né? Então, quanto uhum. mais os processos forem complexos, mais vai trazendo camadas de complexidade, né? Complexidade. É Uhum, igual, hoje, né, tem um infoprodutor que a gente atende, cara, ele tem uma série de funis, né? E a gente acha que, cara, infoprodutor acho que é um dos projetos mais difíceis de trabalhar. A gente é meio chato com o infoprodutor. Chega um infoprodutor aqui, a gente desqualifica ele muito fácil, porque muitos têm uma esteira muito caótica, né? uhum, Hoje a gente tem infoprodutor que, cara, o cara tem vários funis, vários go-to-markets, né? Ele aham, tem high ticket, ele tem faz lançamento, faz perpétuo, faz low ticket, ele, né, tem social série, tem aham. manchete mandando direct ali no inbox, tem São mídias muitos pagas. pontos de contato que levam para vários funis, e aí fica difícil você colocar numa linha de tipo assim: ah, Sim, se o cara entrou numa conversa de WhatsApp, significa que ele está no funil de inbound. Não necessariamente, porque não necessariamente. ele pode estar É, respondendo de um outro produto, enfim. é. Então, na prática, a primeira vez que a gente pega um modelo de negócio desses é um pouco mais desafiador, e aí depois ele vai ficando mais tranquilo, né? Pô, o Uhum. primeiro e-commerce que a gente pegou, cara, sei lá, a gente nunca tinha ouvido falar em VTEX na vida, aliás, já tinha ouvido falar, mas pô, nunca pilotei Nunca aquele tinha troço, né? sentado no cockpit para ver como que é, né? É, Tipo, o cara que toma uma decisão ali, ele toma uma decisão baseada em quê, né? Como é que você sabe se você vai pôr o produto, tirar o produto ou reprecificar um produto? uhum, Como é que você sabe se você vai manter a campanha ativa, aumentar o budget, diminuir o budget, criar uma variação dela para fazer um teste AB? Então, a gente tem muito que se vestir na pele do cliente e entender como ele toma uma decisão no dia a dia e tentar ser um catalisador para isso. animal, animal. Cara, estamos caminhando aqui para a parte final, Dani. Antes da gente encerrar, eu queria fazer a última pergunta. Você falou que vocês deixam na infraestrutura do cliente. O desafio da stack, né? Porque provavelmente, como a gente já conversou, vocês já possuem uma stack específica de desenvolvimento para dados. Se o cliente, por exemplo, usar uma stack completamente diferente, como que vocês fazem essa situação de casamento, de integração? Sei lá, tipo, o cliente usa AWS e vocês estão na Azure, né? Nosso time, ele, ele tem uma expertise bem grande, né, em uma Uhum, série de soluções. A gente só usa soluções que são líderes de mercado. Isso é uma coisa que a gente deixa claro desde o primeiro dia. uhum, Então, o cliente está lá com aquela solução Tier 3, né? Aquele uhum, servidorzinho brasileiro ali, porque era um pouquinho mais barato, porque o primo dele recomendou, né? aham, Em geral, a gente tem uma conversa muito franca e muito rápida, né? Do tipo, cara, não fazemos, não usamos. Se ele tem uma ferramenta Tier 1, em geral, a gente pilota todas. Algumas vão sair mais caras para ele, outras vão sair mais baratas, né? Então, se o uhum, cliente falar, eu uso aqui Tableau, com Databricks, com AWS, com isso, com aquilo, e colocar várias camadas de soluções enterprise que tem um desenvolvimento um pouco mais lento, precisa de uma mão de obra mais especializada,
provavelmente o nosso plano inicial não vai atender ele com a velocidade que ele gostaria, né? Então, Uhum. a gente precisa achar um meio termo, né? Mas hoje isso acaba não sendo um problema. É, vou falar aí que 80, 90% dos nossos clientes são a mesma stack de Data Lake e Data Warehouse, e são a mesma stack de BI, que são as ferramentas que a gente mais trabalha, são as ferramentas que a gente propõe, e muitas vezes a gente sugere e a gente chega lá, eles já usavam elas, né? São Sim, ferramentas com muito custo-benefício, né? Essa fatia, né? Empresas aí que faturam 10 milhões a 50, 100 milhões, em geral vão ser as mesmas ferramentas que vão ser o ideal para elas usarem, a não ser que seja uma coisa muito de nicho, muito específica, né? Então, uma regra de aham. governança de TI ali muito objetiva. Isso também, governança de TI vai influenciar isso mais nos tickets mais altos, né? Uhum. Você fatura aí 500 milhões, 1 bi para cima, em Sim, geral ela vai ter regras e normas um pouco mais restritivas nesse sentido. Mas a gente achava no começo que isso seria mais problema, mas de forma impressionante assim, isso não é problema, a gente sempre consegue se resolver bem. 10, 20% dos clientes têm ferramentas um pouquinho diferentes das que a gente usa, mas são ferramentas boas e que alguém do time sabe usar, ou a pessoa se dedica ali um tempo, a gente paga um curso, a gente busca talentos no mercado, né? sim. A gente está sempre contratando gente fora, a gente está sempre capacitando o time, então isso acaba não influenciando, né? A gente consegue gerar valor apesar disso. Bom demais, bom demais. Pô, Dani, era isso. Eu acho que foi um super papo, aprendi pra caramba. Queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal, quem quiser te seguir, onde que te encontra, se quiser trocar mais ideias sobre o assunto, como é que faz, fica à vontade aí para deixar seu pitch. Legal. Obrigado, Vitor. Foi um prazer estar aqui com você. Quem quiser saber mais sobre a Blue, pode olhar lá no nosso site, blueforecast.com.br. Me procura também lá no LinkedIn, Daniel Lestinge, e no Instagram também. Não tinha Instagram, fiz uma conta aí recentemente. E em breve vou começar a postar lá também. Bom demais. Ser data-driven é uma jornada, né? Então não esperem que seja fácil nem rápido, mas uma vez que a sua mente se abre para isso, você não consegue mais operar, gerenciar, liderar sem isso. Então, aos poucos, não queira ter tudo no estado da arte no primeiro mês, né? Não adianta você querer construir um data lake, ter 50 KPIs automatizados, né? Se você, cara, não sabe vender, se você, né, seu time de marketing não sabe fazer campanha, se você não tem confiança no processo, né? Se você está faturando ali 1 milhão por ano ou menos, cara, foca em ter um produto legal, ter uma galera aqui, né, um time de marketing que faz boas campanhas, que sabe divulgar aquilo bem para o CP certo, no canal certo, pelo preço certo. Foca em ter um time de vendas que, né, tem um pitch bom, que não é chato, que é um vendedor né, que consegue cumprir o processo dele. Ter um time de CS ali que consegue fazer com que efetivamente a solução gere sucesso, né, no cliente. Se você não tiver isso rodando bem, Não tem por que se não preocupar com qualquer outra cara. coisa, né? Antes disso, cara, você pode ter um ou dois KPIs para cada uma dessas áreas que você calcula no Excel uma vez por semana ou uma vez por mês, né? Não se preocupe com isso. A partir do momento que você tem isso definido, tem isso estruturado, sua empresa naturalmente vai querer crescer e naturalmente você vai querer ir resolvendo isso aos poucos, né? No começo você vai olhar, vai ter 3 KPIs aí que você olha uma vez por semana, de vendas, né? Mais 3 de marketing, mais 2 ou 3 de CS. E aí, naturalmente, vai vindo uma necessidade de você de ter mais dados, né? Pô, quero ver isso todo dia, quero ver Sim, isso de hora em hora, quero ter isso com mais granularidade. Então, isso vai vindo muito, muito naturalmente. E quando surgir essa necessidade, a Forecast está à disposição aí de vocês. Mandar uma mensagem lá no LinkedIn, né? Vamos bater um papo, a gente fica à disposição para ajudar aí. É um prazer. bom demais. Dani, foi um prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, ter dado essa aula para a gente aqui no Growth Diaries. Pessoal, não esquece, se você está no YouTube, lembra de deixar seu like, seu comentário aqui. Ajuda muito a gente a direcionar os próximos conteúdos. Se você está no Spotify, encaminha
episódio aí para alguém que precisa aprender mais sobre dados. É isso e a gente se fala no próximo episódio.